Podemos dizer praticamente nada sobre a estrutura físico-química ou biológica de criaturas extraterrestres, sobre a complexidade possível de um ser vivo em qualquer lugar do cosmos. Mas podemos dizer sobre os processos que esse ser precisa executar para existir como indivíduo. E esse tema eu abordo no meu livro Estruturação de Problemas Sociais Complexos, Teoria da Mente, Mapas Metacognitivos e Apoio à Decisão, através de uma percepção, de um paradigma paradoxal de percepção da realidade. Então, qualquer ser vivo precisa ter uma envoltória que o separe do ambiente. Ele não pode ser homogêneo com o ambiente, ele tem que ser a heterogeneidade, ela precisa estabelecer uma divisão entre o que é interno e o que é externo a esse indivíduo, ou grupo de indivíduos, ou coletivos, enxames, etc. E esse, inclusive, é o princípio de evolução da natureza através da distribuição que vai se auto-organizando e vai se consistindo e vai se integrando, até que haja uma coordenação grande que permita entender que aquilo é um único indivíduo. Mas o fato é que qualquer que seja a existência precisa ser uma separação entre o que é interno e o que é externo a um ser vivo. E ele precisa representar o ambiente externo para que ele possa interagir com o ambiente. Ele precisa, devido à terceira lei da termodinâmica, a desordem está sempre crescendo, ele precisa ser um sistema que absorva energia do ambiente. E ele precisa entender o ambiente para poder absorver energia do ambiente, através de radiação, através de alimentos, seja o que for. Então ele precisa representar, ter um sistema que represente internamente o ambiente externo. Então esse, ao mesmo tempo, é uma necessidade fundamental e é uma causa de uma disfunção sistêmica importante, que é a representação fica sempre muito aquém da realidade. Mas o fato é que essa representação se dá nos sistemas neurais, ou redes neurais, ou outro tipo de estrutura interna representacional, e ela precisa representar não só o ambiente externo, mas também o ambiente interno, porque ele precisa saber se a resposta que ele está dando ao ambiente externo é adequada ou precisa reformular, precisa se desenvolver alterando os processos internos de representação. Então ele precisa ter um sistema interno que correspondente às redes neurais, ao sistema de memória, de processamento de informação e de produção de resultados em termos de decisão, que represente externamente e internamente. Internamente é uma representação interna, evolui para o que a gente chama de autoconsciência ou metacognição. Pode ser uma metacognição em termos muito limitados, de uma representação de um movimento, por exemplo, ou pode ser uma metacognição em termos de autoconsciência, em termos mais complexos, que é relacionada aos objetivos, ao entendimento de quais são os seus objetivos ao longo da sua existência. Então, ele pode, ao mesmo tempo, conhecer esses sistemas internos. Bom, e ali acontece o seguinte: uma vez que ele precisa se deslocar, ou que o ambiente externo está mudando, porque o ambiente externo é dinâmico também, não é estático, as situações diferentes ocorrem, ele precisa adotar pressupostos diferentes para lidar com aquelas situações diferentes, ou valorizar, ponderar de forma diferente os aspectos que vão determinar a decisão que ele vai tomar diante do ambiente. Como os ambientes diferem, então, podem diferir radicalmente, dependendo do ambiente agressivo, um ambiente receptivo, um ambiente cooperativo, um ambiente competitivo.
Então ele precisa ter capacidade de representar diferentes padrões do ambiente externo e associar diferentes padrões de resposta ao ambiente externo. Então, com isso, caracteriza-se uma natureza múltipla desse sistema de representação interna. Ao mesmo tempo, ele tem uma identidade, mas também tem uma multiplicidade. Então, isso gera o paradoxo de, ao mesmo tempo, ele tem que tomar decisões, tem que permanecer com aquela decisão durante um período de tempo, tem que ter uma latência para que ele não esteja mudando constantemente, descontrolado, mas ele também precisa ser capaz de reavaliar e mudar o curso das suas ações, diante da avaliação externa e interna que ele faz. Então, aí nós temos, ao mesmo tempo, ele precisa também se conhecer, saber o que está acontecendo internamente, não só externamente, mas ele muitas vezes precisa permanecer, apesar de estar percebendo que a realidade no momento não é exatamente aquela, ele precisa permanecer com aquela visão da realidade. E aí precisa se auto-enganar. Exemplo do ser humano, para manter sua autoestima, por exemplo, você acha que a sua religião é a única verdadeira, que o seu time é o melhor time do Brasil, que o seu partido político é o partido correto, que o outro partido tem todas as falhas éticas, morais ou operacionais. Então, aí você tem um paradoxo que é a metacognição, conhecer a si próprio, e o auto-engano, a necessidade de se auto-enganar para manter a sua estabilidade emocional, para manter sua autoestima, sentir que você está certo. Por isso, traz uma perversão que é buscar consistência de forma obsessiva. Achar que nós temos que ser consistentes, ainda que estejamos nos auto-enganando, e, portanto, temos uma autoconsistência de raiz muito mais grave. Mas nós temos essa nossa cultura, porque trouxe benefícios na área científica, nós temos essa obsessão pela consistência. E nós auto-enganar para nos achar que estamos sendo consistentes com a nosso entendimento da realidade, né? Então aí nós temos paradoxos que são inerentes a qualquer vida e sabemos que cotidianamente estamos vítimas desses paradoxos, estamos buscando nos conhecer, algumas pessoas estão nessa trajetória para se conhecer. Isso realmente é o melhor que você pode fazer na vida, do melhor dos valores, mais importante dos valores que você pode assumir é a busca do conhecimento de si próprio e da realidade. E nós temos necessidade justificadas também de nos auto-enganar muitas vezes e enganar os outros seres também, as outras pessoas, porque muitas vezes esse engano é defensivo, não é agressivo. E nós temos que manter essa multiplicidade de percepções, estar atentos para a necessidade de mudar a sua representação, a sua ponderação, o reconhecimento de valores externos e mudar, por exemplo, portanto, sua atitude, sua decisão. Então, esses são dois dos paradoxos que eu abordo no livro, são 7 paradoxos, e o chamado paradoxo da metacognição auto-engano e da multiplicidade e identidade. E são inquestionáveis, não requerem uma percepção de primeira pessoa e não de terceira pessoa, ou seja, algo que você pode comprovar através de experimentos controlados por um observador externo, uma terceira pessoa que vai relatar esse experimento, os resultados, e vai comprovar ou não se a pessoa está sendo sincera ou está sendo enganosa, né? Se a pessoa está se auto-enganando ou está aprendendo sobre si própria, está se conhecendo melhor. Então, é uma área em que requer uma metodologia científica diferente daquela que possa ser reproduzida em ambiente controlado, fechado, e que está muito mais relacionada à experiência do dia a dia, a autoobservação no seu funcionamento executivo do seu corpo, da sua mente, no cotidiano. Então, por hoje é só. Continuamos em seguida com os demais paradoxos.